Louvado seja Deus pela vida de vocês aqui nessa noite. Queridos, nós estamos vivendo um novo ano, um novo tempo. Eu acredito que, espiritualmente falando, Deus também está colocando para esta igreja um novo tempo, em relação a propósitos espirituais que não foram realizados ou alcançados em 2023, mas que a partir de 2024, as portas que estavam travadas serão abertas. Amém, igreja? Situações que não estavam acontecendo vão acontecer. Amém? O alcance do agir, do mover, da manifestação da glória de Deus em relação à libertação, à cura, à salvação de almas, vai acontecer em nome de Jesus. Quem concorda diz um amém bem forte aí. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feito no céu, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Então, queridos, a palavra de Deus tem poder. Por isso, quando eu digo, concorde comigo, né? Então, quando eu estou lançando uma palavra profética e você diz amém, está tendo concordância dentro desse lugar. E essa concordância, ela está ecoando no reino espiritual como manifestação de fé na palavra de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, irmãos, a fé, ela move o reino espiritual, né, em favor de tudo aquilo que Deus quer operar na terra através da vida da igreja, através das nossas vidas. Então, nós estamos aí num processo também de criação de um site para a igreja, porque entendemos que a igreja de Cristo, ela precisa pregar o evangelho não só no mundo real, mas também no mundo virtual, porque hoje esse mundo é um mundo que está sendo muito acessado, principalmente pelos jovens, principalmente vamos dizer assim, por esse grupo jovem, né, dos dias atuais, acessa demais, né, o mundo virtual, e a igreja de Cristo precisa estar lá, marcando ponto ali, ministrando, né, a palavra, proclamando o evangelho de Cristo. E nós estamos aqui com essa intenção também, nessa noite. Também esse ano é algo que Deus colocou no nosso coração, e para a honra e glória do Senhor está sendo desenvolvido esse propósito. E o Paulo Henrique, ele me fez uma colocação ontem, né, sobre quem somos nós, porque é necessário lá no site nós respondermos essa pergunta como igreja: quem somos nós? Eu poderia até pegar ali vamos dizer assim, uma declaração padrão do que é uma igreja batista, do que é uma igreja evangélica, poderia até colocar ali, e não estaria errado, porque definiria a nossa função como igreja evangélica, mas isso não definiria na particularidade quem é esta igreja na sua particularidade. E isso me fez pensar, e quando eu pensei sobre isso, eu entendi que nós somos uma igreja, pelo menos foi o que Deus colocou no meu coração, somos uma igreja alegre, vibrante, fervorosa no poder do Espírito Santo, porque é uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, é uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, é uma igreja que tem como fundamento a obra e a pessoa de Jesus Cristo, a quem reconhecemos e a quem servimos como Salvador, Senhor e doador da graça de Deus e dos princípios fundamentais para vivermos uma vida perdoada, aceita, aprovada e conectada com Deus para sempre. Amém, queridos? E a conexão com Deus só pode ser alcançada na pessoa de Jesus Cristo. Nós, como igreja, não podemos ter dúvidas disso. E dentro desse propósito, caminhando nesse propósito, nós aprendemos a cultivar o que? A unidade, a comunhão, porque entendemos que a igreja é o resultado da comunhão e da unidade do povo de Deus. Aprendemos a cumprir a missão de proclamar o evangelho através do evangelismo, do discipulado pessoal. Aprendemos, irmãos, a expressar de forma prática e provedora o amor de Cristo, porque o amor de Cristo, ele tem que ser prático. O amor de Cristo ele não é de palavras bonitas, ele é de ações que trazem soluções aos necessitados. Então, aquele que diz que ama o seu irmão e o dispensa com os seus problemas, com as suas dificuldades, a palavra de Deus diz que como pode estar nele o amor de Cristo, né? Aprendemos também a capacitar líderes vocacionados para o ministério. Aprendemos a entender que devemos buscar intimidade com o Senhor na oração. A oração é base, é fundamento
para a gente buscar intimidade com Deus, na leitura da palavra, no culto congregacional. Nós precisamos estar juntos buscando a Deus. Aprendemos, irmãos, que nós devemos verbalizar, ou seja, usar nossas palavras, mas acima disso devemos usar a nossa vida, o nosso testemunho prático de vida, para dizer a todo mundo, que existe cura, perdão, restauração e vida em Jesus Cristo. Amém? Quem concorda que essa igreja precisa ser essa igreja? Amém? Esta tem que ser essa igreja. Nós precisamos caminhar dentro desse propósito, porque esta igreja tem um propósito de ser e de existir neste lugar, né? E nesses 2 domingos que passaram, Deus colocou no meu coração uma palavra forte para nós pensarmos sobre igreja mundana ou igreja espiritual. Eu precisei de 2 domingos para terminar tudo isso, né? Para explanar todo esse conteúdo, para nós refletirmos o que é ser uma igreja espiritual, o que é ser uma igreja mundana e o que nós queremos ser como igreja. Então tudo isso faz parte desse propósito. E eu lembro que no domingo passado Deus colocou no meu coração uma frase, onde eu disse para a igreja, que Deus colocou no meu coração, que uma igreja sem missão é uma igreja sem relevância. Uma igreja sem missão muitas vezes é uma igreja sem espiritualidade. Não que nós dependemos da missão para ser espirituais, mas a missão confirma que nós somos espirituais. Amém, igreja? Nós não precisamos fazer para ser, mas nós precisamos fazer porque nós somos salvos, somos remidos, somos filhos de Deus, somos servos de Deus, e nós precisamos fazer a missão que foi dada a cada um de nós. E pensando nisso nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, né? Interessante que pela segunda vez Deus usou o Ricardo para confirmar a palavra que Deus colocou no meu coração para pregar hoje, porque a hora que ele abriu Filipenses, ele abriu exatamente no texto que Deus colocou no meu coração para estar ministrando ao coração da igreja nessa noite. Então, Filipenses capítulo 3, vamos lá, Filipenses capítulo 3, eu só tenho que ter trazido a mensagem, está aqui. Falei, meu Deus, vai que eu deixei ela em casa, hein? Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 7 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 7 em diante. Abra o seu coração para o autor da vida, abra o seu coração para Jesus e para tudo que Ele quer ministrar na tua vida nessa noite através da palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar que a voz de Deus entre no nosso coração, que ela encontre guarida dentro dos nossos corações. Filipenses capítulo 3, versículo 7, quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, o que também fui preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo
o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a nossa salvação nos encaminha para onde? Para onde, irmãos? Para o céu, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você, Ele já está lá, Ele já preparou tudo que nós precisaríamos que Ele preparasse para que nós pudéssemos estar lá também. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala aqui aos Filipenses, a partir desse capítulo, ele está procurando mostrar a todos ali que existe a possibilidade de vivermos um cristianismo transformador, um cristianismo empoderador e um cristianismo recompensador. Um cristianismo transformador, por quê? Porque, irmãos, o cristianismo, ele transforma a vida das pessoas. A proposta do cristianismo é revelar a influência de Deus, veja bem, é revelar a influência de Deus através daqueles que o conhecem, para que através dessa influência ele possa transformar a vida de outras pessoas com base na transformação que ele já fez na vida dos salvos. Ou seja, ele transformou a sua vida, e através da transformação que ele fez na sua vida, no seu caráter, na sua maneira de viver, na sua maneira de andar, ele também pode transformar outras vidas. Você é o exemplo do que ele é capaz de fazer com uma pessoa. Amém, igreja? Então o cristianismo é transformador, por quê? Porque ele manifesta a influência de Deus no mundo. Através de quem? Através de quem foi salvo. Então você que está aqui, você é um portador da influência de Deus. Amém? Vou repetir, você que está aqui, salvo por Jesus, você é um portador da influência de Deus. Deus influencia o mundo através de você. Amém? Fala para o seu irmão aí, em Cristo você é influência. Mas o cristianismo que Paulo prega também é um cristianismo empoderador. O que quer dizer a palavra empoderar? Empoderar significa dar poder, conceder poder, encher de poder. Eu quero dizer para você, querido, o cristianismo que Paulo viveu, ele era influenciador, mas ele também era empoderador, porque ele revelava a manifestação do poder de Deus através da vida dos salvos. De que maneira? Deus usava os salvos, como Deus usou inúmeras vezes o apóstolo Paulo, para liberar bênção sobre a vida daqueles que Deus queria abençoar, fosse curando, fosse libertando, fosse trazendo manifestações sobrenaturais, de milagres e de maravilhas, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Em outras palavras, o cristianismo que Paulo vivia, ele também, além de ser influenciador, ele era empoderador, porque ele trazia a manifestação do poder de Deus através da vida dos crentes. E eu quero perguntar para você nessa noite, você acredita que Deus continua curando vidas? Você acredita que Deus pode fazer milagres hoje? Você acredita que Deus pode usar você para fazer isso? Eu também acredito. Eu também acredito. Porque, irmãos, porque o cristianismo ele é empoderador, ele concede poder, ele dá poder. Jesus disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você foi chamado para fazer o que eu faço, eu te dei poder, eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e toda sorte do poder maligno. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: todo o poder maligno que está sobre a terra, representado por hostes espirituais, que são chamadas de escorpiões, serpentes, seja o que for, todas estão debaixo dos seus pés, pela autoridade que eu vos dou. Em outras palavras, você tem autoridade no reino espiritual. Sabe o que isso significa? Que não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de você. Viu, irmão Jorge? Quando você chegar, o diabo tem que tremer, porque ele vai olhar para alguém que está empoderado pela presença e pelo poder de Cristo.
Mas o cristianismo que Paulo vivia, ele também era recompensador. O que é recompensar? Recompensar é premiar alguém pelo seu trabalho. E o apóstolo Paulo, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o cristianismo recompensador é aquele que coloca no coração do crente, que coloca no coração do cristão a certeza de que depois que ele encerrar a sua carreira aqui, ele receberá os prêmios, as recompensas que Deus tem para ele na eternidade. Por isso ele disse: nós não olhamos para aqui, nós não estamos esperando aqui, a nossa atenção, ela está voltada, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo andava na terra, mas olhando para o céu. Ele não era doido, irmãos, tipo, quem fica só olhando para o céu, não é isso. Ele vivia na terra, mas o coração dele, a atenção dele, estava nas coisas espirituais. E eu quero perguntar para você, nessa noite, aonde está o foco? Aonde está a atenção do seu coração, nesses dias? Como você está vivendo a sua vida com Deus? E a minha pergunta para todos aqui nessa noite é: quem quer viver em Cristo Jesus um cristianismo transformador, empoderador e recompensador? Amém? Quem quer? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, se nós realmente queremos viver esse cristianismo, algumas coisas nós precisamos fazer. E a primeira, se você quer viver um cristianismo transformador, empoderador e recompensador, é necessário que Cristo seja o seu maior tesouro, e por Ele, todas as perdas deste mundo, na sua vida, valam a pena. Amém? Se você quer viver esse cristianismo, é necessário que você tenha Jesus Cristo como seu maior tesouro, e que você creia que todas as perdas nesse mundo vale a pena para ter Jesus na sua vida. Vale a pena perder dinheiro por amor a Jesus, irmãos? Quem crê, levanta a mão. Eu vou fazer vocês se mexerem hoje aí. Vale a pena perder relacionamentos por amor a Jesus, irmãos? Vale a pena perder oportunidades por amor a Jesus, irmãos? Vale a pena perder prazeres da carne por amor a Jesus, irmãos? Amém, amém. Queridos, tomara que isso seja uma verdade realmente na sua vida. Quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui no versículo 7, ele diz: para mim, o que era ganho, eu considerei perda. Eu considerei perda, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Irmãos, quando Paulo, ele estava falando isso, ele estava falando de todo o status espiritual que ele tinha. Se você recuar aí na Bíblia, no versículo 3, ele diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda, olha só, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa a falar quem ele era. Olha só, versículo 5: quem Paulo era? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele diz: o que para mim era ganho, tudo isso reputei por perda, para ter Jesus. Sabe o que ele fez? Tudo isso que dava status, tudo isso que dava honra a ele como homem na terra, tudo isso ele colocou no lixo, para dizer: agora toda a minha honra, tudo que eu sou, está em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso para ser reconhecido como alguém que serve a Deus, está em Cristo. A minha vida está em Cristo, a minha honra está em Cristo, a minha autoridade está em Cristo. Cristo é tudo para mim. Paulo pegou a antiga religião que ele servia, que era o judaísmo, e enterrou isso, sepultou isso na sua vida, para que ele pudesse viver Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem muita gente que está na igreja que diz que é de Cristo, mas não sepultou as crenças do passado.
Vou repetir: tem muita gente na igreja que diz: eu sou de Cristo, mas continua com algumas crenças do passado vivas no seu coração, continua preso ainda às questões do seu passado. Irmãos, ou é Cristo ou é nada, né? Com Cristo é tudo, ou sem Cristo é nada. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo que nós precisamos ter para a nossa salvação. Deve ser a pessoa que está no pódio mais alto do nosso coração. Irmãos, eu amo demais a minha mulher, minha esposa. Ela está toda pink hoje, né? Maravilha. E alguns dias atrás, ela até ficou um pouquinho constrangida, que eu falei que no início do nosso ministério, eu entendi mais rápido o plano de Deus, mas eu não quis dizer que eu era mais espiritual que ela, ou que ela era carnal. O que eu quis dizer, irmãos, é que ela não estava preparada para ser esposa de pastor. Não eram esses os seus planos. Quando nós nos conhecemos, eu não era convertido. Eu estava no mundo, ela também estava no mundo. A gente vivia uma realidade totalmente diferente. E aí de repente eu vou para a igreja, Jesus entra na minha vida, e quando eu aceitei Jesus, o chamado veio junto. Sabe quando Deus vem um pacote completo assim, ó, já entra Jesus, já entra o chamado. Ela falou: quem é esse? Né? Por quê? Porque eu queria evangelizar. Eu chegava num poste, eu queria evangelizar o poste. Irmãos, eu queria falar de Jesus para todo mundo. E ela ficou assim, assustada, né? E aí, o que aconteceu? Ela me ajudou desde o início. Em nenhum momento ela colocou oposição. Só que eu sabia que o coração dela estava sofrendo. O que ela fez? Ela abandonou todos os seus sonhos para abraçar o plano que Deus estabeleceu na vida do seu marido. Não é qualquer esposa que faz isso. Ela fez. Desde o início. Eu não seria quem eu sou, eu não teria o ministério que eu tenho se eu não tivesse a esposa que eu tenho. Então eu devo muito a ela. Porém, depois de eu fazer toda essa rasgação de seda, eu tenho que dizer: Jesus está acima dela. Jesus vem antes dela. Porque, irmãos, porque por mais que ela me ame, e por mais que ela me ame muito, que eu sei que ela me ama muito, e ela até, esse amor chegasse ao ponto de levar ela a morrer por mim, o sangue dela não tem poder para perdoar pecados. Só existe um sangue que paga pecados, e é o sangue de Jesus. Só Jesus e o sangue dele derramado na cruz tem poder para garantir a qualquer um de nós que está aqui nessa noite uma vida aprovada, aceita e conectada com Deus para sempre. Só Ele. Só Ele. Só Ele tem o sangue remidor. Só Ele tem o sangue puro, sem pecado. Só Ele tem o sangue capaz de pegar uma pessoa toda suja, manchada, cheia de coisas ruins, negativas, cheia de vícios, cheia de prostituição, cheia do que for. Só o sangue de Jesus pode passar na vida dessa pessoa e deixar ela limpa, purificada para sempre. Então Ele tem que ser o nosso maior tesouro. Se você quer uma vida que venha impactar outras vidas, ao ponto de levar a influência de Deus para outras pessoas, manifestar o poder de Deus na vida de outras pessoas, você precisa ter Cristo como tudo na sua vida. Quando o apóstolo Paulo diz isso, irmãos, isso é muito forte. É você pegar uma pessoa que tem vários sonhos, e ela pega todos aqueles sonhos, empacota e joga tudo fora, e vai viver os sonhos que Deus tem para ela. Isso não é fácil. Só vive quem verdadeiramente entregou 100% a sua vida para Jesus. E Jesus, Ele não quer a sua vida 99,9%. Ele quer a sua vida 100%. Em outras palavras, você tem que ser 100% de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo essa palavra? Irmãos, se nós queremos viver um cristianismo transformador, empoderador,
recompensador. Segundo, nós temos que deixar para trás todo o mal que fez parte do meu passado, do seu passado. Muitos de nós têm um passado que gostaria de esquecer, sim ou não? Não precisa levantar a mãozinha, né? Todos nós, ou a maioria de nós, né, tem um passado difícil, um passado que a gente gostaria de passar uma borracha e dizer, não gostaria de ter tido esse passado. Todos nós, ou a maioria de nós, né? Talvez tenha alguém aqui que nasceu dentro da igreja, sempre cresceu, nunca teve problemas, o passado, não tem nada no seu passado, mas às vezes a maioria das pessoas tem. E isso não era diferente do apóstolo Paulo, irmãos. Eu digo para você que o mal relacionado ao nosso passado, ele se divide em dois tipos de mal. E eu já falei sobre isso na igreja, em alguma outra oportunidade. O primeiro tipo de mal é o mal externo, é o mal que te vitimiza, é o mal que é praticado pelas pessoas que se levantam contra você e atingem você, e ferem você, e machucam você, e prejudicam você, e colocam você no chão. É o mal externo. Quando o apóstolo Paulo ele fala ali em 2 Coríntios 11, do versículo 25, 26 para frente, ele diz assim: gente, eu fui açoitado com 5 quarentenas de açoite menos um, açoitado muitas vezes, preso muitas vezes, apedrejado, quase levado à morte, em perigos no mar, em perigos na terra, em perigos com irmãos, com falsos irmãos. E ele vai falando de tudo que ele sofreu em jejuns, em vigílias e tudo mais. Irmãos, quanta coisa aquele homem sofreu. O mal que estava no coração das pessoas o atingiu de várias maneiras. O mal que estava no coração dos outros alcançou a sua vida. Ele foi apedrejado quase à morte, irmãos. Eu vejo que é Deus na vida daquele homem, porque tiraram ele meio que morto do local onde ele estava, onde ele foi apedrejado. E aí diz que no dia seguinte ele levantou e foi pregar. Eu falo, é impossível acontecer isso de forma natural com o ser humano. Deus o levantou, não tem outra explicação. Mas ele foi apedrejado, ele foi surrado, ele foi preso. Em Atos 16 diz que Paulo e Silas foram presos numa prisão romana, depois de serem açoitados, colocaram seus pés no tronco, amarraram com correntes, mas à meia-noite aquele homem estava louvando a Deus. À meia-noite aquele homem estava orando, surrado, machucado, ferido, mas orando, surrado, machucado, ferido, mas louvando a Deus, surrado, machucado, ferido, mas glorificando o Senhor na dor. Como você tem passado pelos momentos em que alguém te surra? Como você tem enfrentado os momentos em que você é apedrejado, em que você é ferido, em que você é machucado por pessoas? A maneira como você passa por essas situações vai fazer toda a diferença na maneira como você vai ver Deus agir na sua vida. Quando Paulo está aqui, e ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vejo aqui, irmãos, que tudo que ele sofreu, tudo que veio contra a sua vida, através do mal que estava no coração das pessoas, quando ele chega nesse momento, ele estava aqui sem rancor, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, porque tudo isso ele tinha deixado para trás. A minha pergunta para você, crente que está aqui nessa noite: você já deixou para trás toda a mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que o mal que as pessoas fizeram contra você trouxe sobre a sua vida? Você ajudou uma pessoa, aquela pessoa te traiu. Você foi avalista de alguém no banco, aquela pessoa não pagou a conta, e a conta veio para você pagar.
E aí? Como é que fica? O nome fica sujo? Perde o crédito? Eu já vi isso, eu já trabalhei em banco, irmãos. Eu trabalhei em banco apenas 28 anos. Antes de Deus me separar para o pastorado, eu fui bancário, quase a minha vida inteira. E o que eu já vi dentro de uma instituição bancária não dá para falar. Eu ainda tenho compromisso de sigilo. Mas, irmãos, imagina alguém faz uma dívida, coloca você na linha de fogo, sai fora e você fica lá, né? Terrível. Prejuízo financeiro, situações terríveis sobre a sua vida que você não deveria passar, mas está passando. Só que apesar de tudo isso, o Senhor diz que você tem que perdoar. Amém, irmãos? Você tem que quitar essa dívida, sabe aonde? No seu coração, aqui dentro. Perdão significa quitação de dívida. Quando você perdoa alguém, está dizendo: ó, tua dívida comigo está paga, está perdoado, né? Quando Jesus nos perdoou, foi isso que Ele disse para nós. Você tinha um caminhão de dívida, ó, era grande, hein? Está perdoado pelo poder do meu sangue. Passei a conta, fechei a régua. Passei a régua, fechei a conta e acabou. Você está perdoado. Isso é graça. E graça não pode ficar retida. Graça tem que ser compartilhada. A graça que você recebeu de Jesus, ela tem que ser compartilhada com quem te deve. Amém, irmãos? O mal que fizeram contra você precisa ficar para trás, no passado. Não pode ser mais mexido, não pode ser mais desenterrado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas também existe o mal interno. O mal externo é o mal que te vitimiza, é o mal que vem contra você, é o mal que te agride, que te fere, que te machuca. O mal interno é o mal que flui de você. Porque não pense que você também é bonzinho. Todos nós também, na vida, às vezes nós mudamos de papel. Existem momentos que nós somos a vítima, mas existem momentos que nós somos o vilão. Quando nós ferimos, nós machucamos, nós agredimos, nós maltratamos outra pessoa. E quando o apóstolo Paulo ele volta ao passado, ele lembra que em função de um entendimento errado, que gerou no coração dele uma fé errada, ele cometeu muitas atitudes erradas. Paulo perseguiu, Paulo maltratou cristãos, Paulo matou cristãos, irmãos. Não vamos aqui amenizar para o Paulo, não. Paulo matou. A Bíblia diz que quando Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, foi apedrejado, as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. Sabe aquela situação assim, ó, apedrejaram o homem, pá, morreu Estevão, Paulo, ó, está aí as vestes dele. E Paulo estava lá. Paulo participou daquele apedrejamento. E eu imagino que quando ele olhava para trás, ele não se orgulhava desse passado que ele viveu. Só que se ele ficasse pensando no que ele foi, no que ele era, no mal que estava no seu coração, irmãos, ele não avançaria para frente. Eu quero dizer para você uma coisa: tudo que você foi, tudo que você fez de errado, tudo que manchou a tua reputação, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor passou o sangue, e você tem que conviver com o entendimento de que o que foi, o que Deus vai olhar daqui para frente, a partir do momento que você está em Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. O cristianismo é uma caminhada para frente, não é uma caminhada para trás. O cristianismo é uma caminhada para avançar rumo ao propósito que Deus tem para você em Cristo Jesus. Amém, igreja? Terceiro, se você quer viver um cristianismo transformador, empoderador,
recompensador. Você precisa prosseguir para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Paulo ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ele estava olhando para aquilo que ele receberia lá na frente, por estar vivendo a soberana vocação de Deus aqui na terra. Irmãos, todos nós aqui temos vocações, amém? Todos nós aqui fomos vocacionados naturalmente na nossa vida secular, na construção civil, na área médica, odontológica, na área de finanças, na área do direito, na área de socorros. Por isso alguns são bombeiros, outros são dentistas, médicos, mestres de obra, engenheiros, trabalhadores da construção civil, outros na área de informação e comunicação, né? Por isso alguns trabalham com informação, mídia, comunicação, enfim, vendedores, né? O que seria de nós, os vendedores, né? Eu acho que vendedor é a profissão que nunca vai acabar, né? Então, o que seria de nós sem essas vocações todas? Porém, todas essas vocações, elas devem ser submetidas à soberana vocação de Deus, que é ser cristão. Amém, irmãos? Todos nós precisamos entender que existe uma vocação que é acima de todas. Por isso que diz soberana. O que é soberano? É aquilo que está acima, é aquilo que está no ápice, né? A soberana vocação de Deus em Cristo é ser cristão. E ser cristão é uma pessoa que deve a sua vida a Cristo, e que procura a cada dia, nesse mundo, buscar uma plena e total identificação de vida com Cristo. Ou seja, quem é o cristão? É aquele que se identifica com o Senhor Jesus, é aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e busca uma identificação de vida com Ele todos os dias. E essa identificação com Jesus, ela não apenas é capacitacional, ela é uma identificação de vida, onde Deus, Ele nos identifica com a sua própria natureza. Deus mexe primeiro em quem nós somos, para depois Ele mexer naquilo que nós vamos fazer, porque tudo que Deus quer que você faça é consequência de quem você é em Cristo Jesus. Antes de Deus querer que você seja um pastor, um músico, um levita, um professor de escola bíblica, um missionário, Ele quer que você seja filho e filha de Deus. Amém, irmãos? Você precisa entender que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Isso quer dizer que em Cristo o Senhor restaurou na nossa vida a semelhança e a imagem do caráter dele, que foi perdida em função do pecado. Quando Adão pecou, ele trouxe sobre a tua vida pecado. Quando Adão pecou, ele trouxe sobre a tua vida e sobre a minha vida a morte. Quando Adão pecou, ele trouxe sobre a minha vida e a tua vida a separação de Deus. Mas quando Jesus obedeceu, derramou seu sangue na cruz, Ele trouxe para nós o perdão dos pecados, Ele trouxe para nós a vida, Ele trouxe para nós reconciliação com Deus para sempre. Então nós temos que entender que ser cristão é a nossa missão. Eu tenho que ser um bombeiro cristão, eu tenho que ser um bancário cristão, ou seja, eu sou bancário, eu faço tudo que um bancário faz, mas quando chega na hora em que o bancário faz tudo de errado para levar vantagem, aí eu não faço, porque eu sou cristão. Da mesma forma acontece com o contador ou com qualquer outra profissão. Por quê? Porque acima da minha profissão aqui na terra, da minha vocação aqui na terra, existe uma vocação soberana, que é servir a Deus em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados em Cristo, irmãos, para proclamarmos salvação aos perdidos. Todos nós somos chamados em Cristo, irmãos, para promovermos o reino de paz, de justiça e de amor de Deus aqui na terra. Todos nós somos chamados em Cristo para servir a Deus antes de servir aos homens. Amém, igreja? É a soberana vocação.
Então você precisa colocar isso acima de tudo na sua vida. Nós não podemos esquecer que mais importante do que fazer bem o nosso trabalho vocacional na terra, é fazermos bem o nosso trabalho vocacional na terra, sim, mas acima disso, servindo os propósitos de servir a Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo isso? Quarto ponto, irmãos: se queremos viver um cristianismo empoderador, transformador e recompensador, eu não posso viver um cristianismo onde eu coloco a responsabilidade sobre os ombros de Jesus somente, e não coloco a responsabilidade de acertar também sobre os meus ombros. Eu tenho que ter coragem de viver o cristianismo onde eu não somente coloco sobre Jesus a responsabilidade de fazer o que é certo, mas eu também coloco sobre a minha vida a mesma responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Cristo é íntegro, eu também tenho que ser. Se Cristo age com honestidade, eu também tenho que agir. Deus me deu uma frase uma vez que traz uma elucidação para nós nesse momento sobre essa questão. Pense assim: uma pessoa que diz eu errei, ela está sendo humilde. Amém? Vou repetir: uma pessoa que diz eu errei, ela está sendo humilde. Mas essa mesma pessoa, quando ela começa a dizer eu errei de novo, nessa mesma situação, ela está desenvolvendo uma forma errada de ser humilde, porque ela não está se comprometendo com o propósito de acertar. Aí já não é mais humildade, já é perversidade. Por quê? Porque a pessoa não está comprometida em fazer o que é certo. E aí é que entra a situação, irmãos. Nós não podemos ter medo de dizer ao mundo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, pastor, mas eu posso errar. Nós podemos errar. Todos nós podemos errar. Mas nós temos que entender que na vida do cristão, o erro é um acidente. O acerto é uma predominância. Em outras palavras, se você segue a Cristo de verdade, na tua vida tem que ter muito mais acerto do que erro. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? E a Bíblia te coloca na parede, irmão. Se você pegar, por exemplo, 1 João 1, 3 e 6 diz assim, presta atenção, 1 João 3, 6: qualquer que permanece nele não vive pecando, ou não peca. Qualquer que peca ou vive pecando, não o viu e nem o conheceu. 1 João 3,9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não vive na prática habitual do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Amém? O que isso quer dizer para mim e para você? Se você é aquela pessoa que erra porque errar é humano, mas você é de Cristo, está comprometido com Cristo, você nasceu de novo, você vai sentir dor, vai se arrepender e vai procurar não pecar. Agora, se você não está conectado com Cristo, você erra, não sente tristeza, não sente nada. Isso quer dizer que não houve uma experiência de conversão na sua vida. Você pode dizer: mas eu sou da igreja, eu até me batizei. Mas se no teu coração não há dor quando você peca, alguma coisa está errada nessa conversão. Então nessa noite eu quero levar você a pensar sobre essas questões na sua vida, porque o que a Bíblia diz é que aquele que está em Cristo não pode viver habitualmente no pecado. Não pode, porque não condiz com o processo de salvação, de conversão que aconteceu na sua vida quando você aceitou Jesus. Então essas coisas nós precisamos pensar. Mas em último e quinto lugar, irmãos, quem quer
viver um cristianismo transformador, empoderador, recompensador. Então, em último e quinto lugar, não siga o mau exemplo daqueles que vivem somente para as coisas terrenas. Olha só como o apóstolo Paulo encerra esse discurso. Ele diz assim: porque muitos há, versículo 18, capítulo 3, versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Qual é o maior mal da igreja hoje, irmãos? Crentes materialistas. Qual é o maior mal da igreja hoje, irmãos? Crentes que só pensam nas coisas terrenas, só nas coisas da terra. Irmãos, qual é o perigo disso? Existem três consequências explícitas aqui. O que o apóstolo Paulo diz? Que aqueles que pensam nas coisas terrenas, primeira consequência explícita que está aqui nesse texto, se torna inimigo da cruz de Cristo. Segunda consequência, o seu Deus se torna o seu próprio ventre. Terceira consequência, o fim dessas pessoas é a perdição. Pergunta: quem quer ser inimigo da cruz de Cristo? Quem quer viver em torno do seu próprio ventre? Quem quer caminhar para a perdição? Acredito que ninguém, né? O que significa ter Deus, ter o ventre como Deus? O ventre significa o centro dos desejos da carne. Então, quando você vive para o centro, como olhando só para os desejos da sua carne, é como se o seu ventre se tornasse o seu Deus. Mas também existem consequências não explícitas, que muitas vezes nós podemos colher se nós não atentarmos para as coisas espirituais. Primeira consequência não explícita: desinteresse por tudo que é espiritual. Então, se você só pensa nas coisas terrenas, você vai perder o interesse por oração, por Bíblia, por igreja, por culto. Mas o seu coração vai vibrar diante de uma Netflix, o teu coração vai vibrar diante dos prazeres do mundo. Quando você pensa em igreja, você fecha a cara. Mas quando você pensa em shopping, o sorriso vai de orelha a orelha, né? Por quê? Porque o seu coração não está mais no que é espiritual. Essa palavra, ela tem que mexer, ela tem que incomodar os nossos corações, irmãos. Eu lembro quando o pastor Rousseau Shedd era vivo, e foi um dos grandes expoentes da fé cristã, e ele escreveu um livro que foi um dos livros que eu usei para fazer a minha monografia, a minha primeira monografia, quando eu entreguei o meu trabalho de faculdade na faculdade teológica. O meu trabalho foi sobre adoração. Eu tive que ler 30 livros sobre adoração, envolvendo questões culturais, questões de todos os tipos. Mas um dos livros que me chamou muita atenção, que eu li, se eu disser para os irmãos que eu li de capa a capa os 30 livros, eu estou mentindo. Eu li partes e partes de cada livro. Tinha que ler, falou se tinha que ler tudo. Eu li o que era necessário ler. Mas do pastor Rousseau Shedd, ele colocou assim, a adoração bíblica, era o livro dele. E ele colocou assim, quais são os grandes inimigos da adoração. E ele colocou lá, o desinteresse pelas coisas espirituais. É claro que na época dele não tinha Netflix, não tinha muita coisa que tem hoje. Mas ele diz assim, o que é que o crente perde quando ele fica 2 horas vendo a televisão, vendo novela, vendo filmes de violência, disso, daquilo, outro, e tal, e tal, e tal. E ele diz, o grande preço que é pago por isso é o preço do desinteresse pelas coisas espirituais. Então eu vejo, irmãos, que muitas vezes nós estamos perdendo o interesse pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, porque estamos terrenos demais e celestiais de menos.
A proposta de Deus para você: seja mais celestial, pense mais nível céu, pense mais nas coisas do céu, se concentre mais no que é do céu e menos no que é da terra. Segunda consequência não explícita: você perde a capacidade de ser influência de Deus e se torna mais um influenciado pelo mundo. Em outras palavras, irmãos, quem vive mais para a terra acaba perdendo a capacidade de ser sal. O que a Bíblia diz? Que nós somos o sal e a luz do mundo. A luz, ela influencia. Imagina isso aqui sem luz hoje. Não teria claridade, não teria nem som. Olha como a luz faz o seu papel. Olha como a luz ela é importante. Ela esclarece. E aonde tem luz, tem esclarecimento das coisas. Onde tem luz, tem paz. Onde tem luz, as pessoas não ficam apavoradas. Mas tira a luz, você vai ver como as pessoas ficam perdidas. Porque a escuridão, ela traz perdição, ela traz desorientação. A luz, ela traz orientação, ela traz norte. Você está na terra para fazer isso. Só que se você não viver para Deus, você perde essa capacidade. E você acaba se envolvendo com as coisas das trevas. As suas músicas que você ouve no seu carro é das trevas. Os seus programas são das trevas. Ou seja, tudo que é das trevas te atrai. O que é de Deus não. Perigoso, hein, irmãos? Você acaba se deixando influenciar. E Deus te colocou no mundo para ser influência. Amém? Indo para o final, uma outra consequência: você pode conquistar um coração egoísta. Lucas 12:15, o Senhor diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque ninguém é aquilo que possui. Em outras palavras, eu estava dizendo: você não é a quantidade de dinheiro que você tem. Guarde-se desse pensamento. Não queira ser em função do que você tem. Seja em função de quem você é por dentro, pelos valores que você carrega por dentro, Em último lugar, você pode perder a sua salvação devido ao relaxamento espiritual e à desobediência consciente. O que é uma desobediência consciente? Você sabe e mesmo assim você desobedece. Quem lembra da mulher de Ló? Já estou trocando as mulheres aqui. O Mateus falou esses dias aqui, abriu um dos cultos, falando dessa mulher. Ela recebeu o privilégio, eu lembro que o Mateus falou, ela recebeu o privilégio, de conquistar uma salvação, pela graça de Deus. Deus foi lá, Deus mandou anjo, Deus tirou, só que Deus disse uma coisinha só. Qual foi essa coisinha que Deus disse que era para não fazer? Como é que é? Não olhar para trás. Era uma coisa só, irmãos. E o que ela fez? Olhou para trás. Olhou para trás e viu Sodoma. Olhou para trás e viu Gomorra. Olhou para trás, como disse aquela canção do Kleber Lucas, quando ele era ainda mais correto para o Evangelho. Olhou para trás e ficou para trás. Irmãos, quando a gente não está alinhado com Deus, Deus nos dá uma coisa só, a gente não consegue fazer. Quando a gente está alinhado com Deus, Deus dá 100, a gente faz as 100. Quando a gente não está alinhado com Deus, Deus nos dá uma coisa só. Ele só pede uma coisa só para a gente não fazer. E aquela única coisa que a gente não deveria fazer, a gente acaba fazendo, porque o nosso coração não está em Deus. Deus quer que você viva um evangelho que transforme. Deus quer que você viva um evangelho empoderado, que faça de você um canal da manifestação do poder de Deus. Deus quer que você viva um evangelho que coloque no seu coração a certeza de que tem recompensa para você preparada por Deus. Mas eu não posso colocar isso no seu coração.
Eu não posso viver isso por você. Você precisa viver isso. Você precisa colocar isso para dentro da sua vida. Você tem que chamar essa responsabilidade para você. O Senhor não quer te perder. Por isso Ele manda palavras que confrontam, palavras que levam você a refletir sobre essas questões na sua vida. Deus te ama. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí, Deus te ama. Por isso Ele cuida de você. Se você viesse à igreja, preste atenção aqui, igreja, só para ouvir palavra de autoajuda, olha, você é líndio, você é líndia, você vai conquistar isso, você vai ter bens materiais, você vai ter riqueza. É o que todo mundo quer ouvir, irmãos, mas não é o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos entender que o Evangelho não é para construir um céu na terra, é para nos levar para o céu que já está construído na glória. O Senhor não te prometeu o céu na terra, Ele prometeu te levar para o céu onde Ele está, e você tem que querer chegar lá. Amém? Quem quer ir para o céu? Então fique em pé, em nome de Jesus. Chama a equipe de louvor para vir aqui à frente.